dia. Oi, gente, a gente vai falar hoje sobre galerinha do primeiro ano, né? Vamos falar sobre reprodução dos seres vivos, certo? Então, reprodução é o processo pelo qual um organismo gera um descendente, certo? E esse descendente, ele pode ser igual ou ter características diferentes dele, certo? Isso vai depender do tipo de reprodução. Exemplo, reprodução assexuada. Reproduções assexuadas são aquele tipo de reprodução cujo um indivíduo vai gerar outro indivíduo semelhante, com a mesma carga genética, igual a ele. Já na reprodução sexuada, é o tipo de reprodução onde ocorre o quê? Misturas de material genético de um macho e de uma fêmea, onde vai garantir o quê? A variabilidade genética de um indivíduo, as características diferentes das dos pais. Na assexuada, não há variabilidade genética. Na reprodução sexuada, há variabilidade genética, certo? Os seres vivos, na reprodução assexuada, os seres vivos geram clones ou cópias de si. Exemplos de reprodução assexuada: cisparidade, exemplo de bactéria, certo? Divisão binária, fragmentação, como aqui a gente tem o exemplo da estrela do mar, certo? Que se ela se fragmenta, se partes dela se quebram no mar, se ela tiver um núcleo, parte do núcleo dela, ela vai gerar um novo indivíduo, certo? Brotamento e esporulação. Na reprodução sexuada, as principais características é a formação de gameta haploide. A gente viu na reprodução, no desenvolvimento das divisões celulares, que a gente possui dois tipos de divisões celulares, né? A mitose, que é para a regeneração e crescimento do corpo, e a meiose para a formação de gametas, né? Onde a célula haploide, ela vai ter a metade da quantidade de cromossomos que uma célula diploide tem, certo? Nessa reprodução sexuada, ela é fundamental para quê? Para garantir a variabilidade genética do indivíduo, certo? Ou seja, os genes mais fortes, mais interessantes, podemos assim dizer, irá passar para os novos descendentes, certo? Gerando pessoas mais fortes, certo? Os gametas masculinos e femininos são formados por meioses na gônada, certo? A gônada masculina a gente chama de testículo, certo? E o gameta masculino é o espermatozoide. Já o feminino, a gônada feminina são os ovários e o, o gameta é o óvulo, certo? Então a gente pode dividir a reprodução sexuada, caracterizar os indivíduos como organismos monóicos. O que são organismos monóicos? São aqueles organismos que possuem os órgãos reprodutores, os dois órgãos reprodutores em um único indivíduo, certo? São aqueles organismos que a gente pode chamar de hermafroditas. Esses organismos, eles podem, mesmo tendo os dois órgãos reprodutores, eles podem se autofecundar, exemplo da tênia, certo? Quem tem esse tipo de parasita dentro do organismo, entenda que eles auto se fecundam, ele não precisa de um parceiro. Já na fecundação cruzada, são aqueles organismos que, apesar de terem os dois sexos, certo? Os dois órgãos reprodutores no mesmo indivíduo, ele vai precisar de um parceiro. Por quê? Porque as gônadas, elas vão ter o que? Uma maturação diferente, em épocas diferentes. Então, apesar de ser hermafroditas, eles vão trocar esse material genético. Vai haver a necessidade dessa troca, certo? E organismos unissexuado ou dioico. São aqueles organismos que têm apenas um órgão, certo? Reprodutor dentro de si, e a gente consegue às vezes tem um dimorfismo sexual, como macho e fêmea, certo? O macho, ele vai ter o órgão reprodutivo, o testículo, e a fêmea, os ovários, certo? E o que é dimorfismo sexual, Soraya? É quando você consegue identificar quem é o macho e quem é a fêmea, certo? Pelas suas características.
Reprodução humana. Então, reprodução humana. Para falar sobre reprodução humana, a gente tem que falar sobre a puberdade. Puberdade, gente, é uma fase do início, é o início da fase reprodutiva dos seres vivos, certo? Dos homens e das mulheres, né? E ela começa por volta de 9 a 13 anos, onde já começam as alterações hormonais, onde o corpo, parte do corpo, começa a se evidenciar e as gônadas começam a se desenvolver melhor, certo? Aí a gente tem algumas características, como pelos pubianos, alterações dos seios, certo? Que a gente consegue perceber durante esse processo, certo? Sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, ele é composto de uma vagina, do útero, tubas uterinas e ovário, certo? E as gônadas, ovário ou ovócito, certo? Elas vão elas auxiliam na produção de hormônios sexuais como estrogênio e progesterona. E esse estrogênio, essa progesterona, ela é fundamental para quando a mulher está grávida, porque ela prepara o corpo da mulher para a gestação, certo? Tubas uterinas, certo? As tubas uterinas, elas transportam os óvulos, certo? Que romperam a superfície do ovário até chegar à cavidade do útero, certo? É nas tubas uterinas onde ocorre o que? A fecundação. O óvulo, ele é liberado, né, pelo ovário, o óvulo, e ele é fecundado nas tubas uterinas. Sendo fecundado, certo? Eles vão para onde? Eles vão para a cavidade do útero, certo? Portanto, o útero ele é considerado o maior órgão do sistema reprodutivo feminino, e quando o embrião ou quando o óvulo ele é fecundado, ele se abriga na cavidade do útero, certo? Ele vai após a fecundação, após as tubas, se localizar, se direcionar aqui, certo? E fazer seu desenvolvimento. Aí aqui a gente tem a figurinha, né, mostrando todo o sistema reprodutor feminino, que a gente tem a vagina, a gente tem o colo do útero, por onde os espermatozoides vão entrar, vão se direcionar às tubas uterinas, aqui é o ovário, né, essas duas bolinhas bonitinhas aqui é os ovários, onde vai ter os óvulos que vão ser liberados mensalmente pelas mulheres, né, e vai ter um período de fertilidade onde esses óvulos que serão liberados terá um tempo para ser fecundado, certo? Logo a mais a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino, que é composto de pênis, testículo, saco escrotal, trato seminal e glândulas acessórias, certo? A gônada é o testículo e no seu interior possui túbulos seminíferos, onde ocorre a formação de espermatozoides, né? E também a produção do hormônio testosterona, certo? Nesse testículo os homens têm os epídimos, onde ocorre a armazenação desses espermatozoides e até eles maturarem, certo? Temos epidídimo, onde fica armazenado até maturarem esses espermatozoides, certo? E tanto o testículo como o epidídimo, eles ficam armazenados no saco escrotal, certo? Por quê? Porque a temperatura ideal dessas gônadas é que elas fiquem entre 34 a 35 graus Celsius para uma boa manutenção e fabricação de quem? Dos gametas, certo?
Através dos ductos genitais é possível a liberação desses espermatozoides, certo? Através de canais deferentes e ductos ejaculatórios, certo? Aqui a gente tem o que? Espermatozoide, certo? A gente tem aqui o acrossoma, o núcleo, mitocôndrias e cauda, certo? O acrossoma fica na cabeça, é onde vai ter enzima digestória que quando esse espermatozoide entrar em contato com o óvulo, essa enzima vai degradar a parte externa para poder se adentrar. Tem o núcleo, né, onde vai ter o armazenamento genético, né, material genético. A gente tem mitocôndrias, que é onde vai ter energia. Mitocôndria é uma molécula, certo? Que dá energia à célula. E a cauda, que vai receber essa energia para que esse espermatozoide se locomova até o ovo, certo? E como é que ocorre a fecundação, meu povo? Deixa eu botar meu rostinho para cá. O que é fecundação? Nada mais é do que a fusão do gameta masculino com o feminino. Os espermatozoides irão passar pelo colo do útero rumo às tubas uterinas. Lá, se esse espermatozoide encontrar o óvulo, ele vai fecundar, vai passar pela coroa, esse espermatozoide vai passar pela coroa radiada e vão se aderir à zona pelúcida do óvulo, certo? E isso vai ser só possível pela liberação de enzimas digestivas que se encontram na cabeça, né, do espermatozoide, o acrossomo, e chega à membrana plasmática. Nessa chegada da membrana plasmática, há o que? Uma dispersão do material genético, reação de cortical, e vai ter a cariogamia, que é a junção do material genético do óvulo feminino com o material genético do espermatozoide masculino, e vai formar o zigoto. A partir daí vai haver o que? O desenvolvimento embrionário do indivíduo, certo? Deixo aqui meus beijinhos e até a próxima aula.